muito bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, e esse programa existe por causa de você. Então, saber que você está aí do outro lado é o que nos alegra, é o que nos motiva a seguir em frente para juntos fazermos a Lexio Divina, o estudo bíblico. É bom também saber que nós estamos fazendo a segunda etapa daquela que é a proposta do Padre Jonas em relação ao estudo bíblico, no método que a Canção Nova segue. Se você ainda não adquiriu o livro, a Bíblia no Meu Dia a Dia, é interessante você ler, ver a inspiração que o Padre teve, e isso vai te ajudar muito na sua caminhada com a Palavra de Deus. Se você não adquiriu, adquira loja.cançãonova.com. É um livretinho, ele é bem fininho e muito fácil de ler, muito prático. E a gente faz aqui na Bíblia do Meu Dia a Dia a etapa da ruminação, onde a gente lê, medita, colhe a mensagem e pede a graça para Deus para nós aplicarmos na nossa vida o que Ele nos falou. Para que isso aconteça de uma forma muito clara e o Senhor fale conosco e a gente entenda o que o Senhor quer dizer a nós, vamos pedir àquele que inspirou as Escrituras Sagradas ou a Escritura Sagrada, que Ele nos ilumine e nos inspire no nosso estudo bíblico de hoje. Supliquemos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua palavra e também o seu caderno, anota o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, 1 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 15. 1 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 15. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Então Naás, o amonita, iniciou uma campanha contra Jabes de Galaade. Todos os habitantes de Jabes disseram a Naás: faze uma aliança conosco e nós te serviremos. Respondeu-lhes Naás, o amonita: farei aliança convosco com esta condição: todos vós tereis vazado o olho direito, pois assim farei uma afronta a todo Israel. Os anciãos de Jabes disseram-lhe: espera 7 dias, vamos enviar mensageiros a todo o território de Israel. Se não houver quem nos defenda, sairemos para render-nos a ti. Os mensageiros chegaram a Gabaá de Saul e contaram tudo ao povo. E todo o povo se pôs a gritar e a chorar. Naquele momento, Saul chegava do campo conduzindo os bois. Perguntou: que há com o povo que chora tanto? Contaram-lhe então o que havia dito os homens de Jabes. Ao ouvir essas palavras, Saul foi tomado pelo Espírito de Deus e encheu-se de indignação. Tomou uma junta de bois e o fez em pedaços, que mandou a todo o território de Israel por mensageiros que diziam: assim se fará os bois de todo aquele que não seguir Saul e a Samuel. O temor de Deus abateu-se sobre o povo, e eles partiram como se fossem um só homem. Em Bezeque, Saul os contou. Eram 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. Disse então aos mensageiros que tinham chegado de Galaade: assim falareis aos homens que estão em Jabes de Galaade: amanhã, quando o sol se aquecer, virá o vosso socorro. Os mensageiros foram então dar a notícia aos homens de Jabes, aos quais se alegraram. Enquanto disseram a Naás: amanhã sairemos até vós, e então fareis conosco tudo o que quiserdes. Ora, no dia seguinte, Saul dispôs o povo em 3 partes. Ao raiar do dia, invadiram um acampamento e atacaram os amonitas até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se dispersaram, não houve 2 que ficassem juntos. O povo disse então a Samuel: quem é que disse: Saul não reinará sobre nós? Mas dai-nos esses homens, vamos matá-los. Mas Saul disse: ninguém será morto hoje, porque hoje o Senhor realizou a salvação de Israel. Depois Saul disse ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reinado. Todo o povo se reuniu em Gilgal e proclamaram Saul rei na presença do Senhor em Gilgal. Imolaram sacrifícios de paz na presença do Senhor, e Saul alegrou-se muito ali
com todos os homens de Israel. Vamos agora perceber a primeira ação de Saul, né, na liderança, porque o rei ele tinha que liderar o exército, as guerras, não é? Então a gente vai tocar nesse movimento de Deus na vida de Saul para proteger e defender o seu povo. Mas em primeiro lugar, Naas, né, o amonita, o nome dele vem da raiz de Nash ou Narash, que é serpente, né? A palavra do nome dele significa serpente, a figura do agressor cruel. Ou seja, ele está ali ameaçando que ele vai furar o olho direito de cada homem. A ameaça de arrancar, né, de furar o olho direito, é uma humilhação total. Por quê? Afeta a honra, a capacidade militar e o espírito comunitário. Por isso que Israel pranteia, chora quando a notícia chega, não é? Exatamente por conta desse comportamento. E a gente vai ver aqui, né, um comportamento realmente vinculado à imagem do nome dele, da serpente maligna, né? Porque no combate espiritual, na lógica do inimigo, ele não quer somente vencer, não basta vencer. É preciso humilhar, é preciso mutilar. É o que ali Naas está querendo fazer com os homens de Israel, mutilá-los e humilhá-los, né? Fazendo com que eles não consigam mais viver uma vida tranquila, comunitária, participar da realidade da guerra, né? Afetando ali a honra daqueles homens. E o que acontece? Né? O Espírito capacita Saul para que, numa ação profética e militar, ele possa vencer os amonitas, mas também Naas, né? Então a gente vê que Saul se torna um líder ousado, um líder estratégico, né? Eficaz, obediente a Deus, e ele experimenta ali, naquele momento, a força de Deus. O que ele faz, a sabedoria que ele tem de separar o exército em 3 partes, a própria atitude que ele ali esquarteja os bois e manda um pedaço para cada local específico de Israel para mostrar o que aconteceria e principalmente para gerar a unidade, é uma estratégia conduzida pelo Espírito Santo. Para quê? Para que o líder se eleve e o povo obedeça, siga e se sinta seguro, e se sinta guardado. A vitória ela é tão robusta que o povo começa a dizer: quem são aqueles que rejeitaram Saul como nosso rei? Quem são aqueles que não reconheceram? Vamos matá-los. E aí Saul diz: hoje ninguém vai morrer. Hoje nós não vamos permitir isso, né? Quando ele não deixa matar os opositores, aqueles que não o apoiaram na escolha de Deus, quando houve o sorteio, a tribo de Benjamim, o clã onde Saul habitava, e depois a escolha própria de Saul, isso demonstra que Saul está entrando numa maturidade espiritual e ele traz no coração a magnanimidade, um coração, uma alma grande, não é? Porque aquele que é o opositor, aquele que não quis, ele pode se aliar a ele, não é verdade? A gente pode conquistar as pessoas que muitas vezes não têm simpatia por nós. A gente pode considerá-las, a gente pode se aproximar. Santa Teresinha fez isso, né? Se a gente for olhar na história de uma alma, aquela irmã que a incomodava, furava a Teresinha lá na hora da adoração ao Santíssimo na capela com um alfinete, jogava água no rosto de Santa Teresinha. Santa Teresinha foi tão afável, tão magnânima, tão presente, que chegou um dia que aquela irmã falou: mas o que você vê em mim? Não é? Ela amava. E quando a gente ou cede à realidade humana, natural e rejeita quem não tem apreço por nós, ou até mesmo não falou bem de nós e aquela coisa toda, ou a gente entra no Espírito para conquistar, não é verdade? É uma escolha. Teresinha escolheu amar aquela irmã difícil e fazer ofertas de amor a Deus por aquela irmã. E ela conseguiu a conversão daquele coração. Da mesma maneira, Saul não aceita, chama todo mundo para Gilgal. Gilgal se torna ali o lugar da realeza, mas também das alianças sagradas. Vamos lá confirmar o reinado que Deus me permitiu viver. E a gente vai percebendo os sinais da presença de Deus e da graça de Deus que estabelece. Vamos escolher algo precioso para a nossa
mensagem de hoje. A capacitação do Senhor na nossa vida faz com que tenhamos atitudes e comportamentos conduzidos pelo Espírito e não pela carne. A ação do Espírito Santo nos auxilia no discernimento prático, na visão espiritual e na virtude da magnanimidade. Ao mesmo tempo, aprendemos que devemos conquistar para Deus as pessoas que nos rejeitam ou que por nós têm antipatia, trazendo-as para o nosso lado, escolhendo sempre a unidade. Uma coisa é viver na carne, outra coisa é viver no Espírito. Quando nós vivemos no Espírito, por mais exigente que seja, não pense que foi fácil para Santa Teresinha do Menino Jesus agir daquela maneira. Não foi fácil. Imagina, e ainda mais dentro de um lugar fechado, onde você está com a pessoa o tempo todo. Num Carmelo, você está com as irmãs que estão com você ali o tempo todo. Você não é só um encontro casual de algum momento ou de outro, não, o tempo todo. E ela escolheu amar. Quando nós escolhemos amar, tudo é transformado. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque essa palavra nos coloca diretamente na visão da ação direta do Senhor na vida de Saul. Mas isso também diz do Deus que age na minha vida, do Deus que me capacita, do Deus que me fortalece, que me dá visão espiritual, que me dá estratégia para vencer os ataques do inimigo, mas também que me faz ter um coração magnânimo, grande, uma alma grande, que acolhe a todos, inclusive aqueles que não são tão simpáticos a nós ou que até mesmo já fizeram algo contra nós, contra mim ou contra esses irmãos que estão orando agora, mas que pelo princípio da unidade e pelo amor ao Senhor, nós em primeiro lugar levamos essas pessoas até o seu coração, mas também as acolhemos no nosso coração para trazê-los para perto de nós, dentro do princípio da unidade, da comunhão que o Senhor exige daqueles que são os seus seguidores. Amém. Se eu sou seguidor de Cristo, eu preciso dar esse passo, você precisa dar esse passo. É urgente sair da carne para viver no Espírito. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.